Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Gratos ao Senhor por essa noite que Ele nos permitiu nos reunir em torno da Sua palavra. Gratos ao Senhor por podermos, nessa noite, abrir as Santas Escrituras. E nosso pedido, a nossa oração é que o Espírito Santo possa nos traduzir as santas letras, nos traduzir a Sua própria palavra. Sem Ele nós nada podemos fazer. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós te agradecemos nessa noite. Somos tão gratos ao Senhor por nos conceder essa oportunidade tão rica de nos reunir como teu povo. Sabemos o quanto o Senhor se agrada, o quanto o Senhor se alegra, o quanto o Senhor diz que é bom, que é suave, que é agradável estarmos juntos, estar juntos, irmãos. Estamos felizes por fazer o Senhor também feliz. Se alegre, Senhor, com esse reunir. Pai, nós queremos dizer ao Senhor que nos reunimos no nome do Teu Filho. Amém. Queremos dizer que é debaixo deste nome, poderoso nome, pelo qual importa que nós sejamos salvos, que nós nos reunimos aqui nessa noite. Ele que disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ó Senhor, Tu és mesmo, como nós acabamos de cantar aqui. Tu és, Senhor, Tu és o Rei do Universo que está assentado no lugar de preeminência, no lugar mais alto deste universo. E é para a Tua honra e é para a Tua glória que nós nos reunimos, Senhor Jesus, no Teu nome, para a glória de Deus Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 3. Temos estudado, temos tido essa porção da palavra como base para meditações aqui. E creio que o Senhor há de nos ajudar uma vez mais nessa noite, a falar, a ouvir, a sermos fiéis àquilo que Ele está disposto a colocar para nós aqui. O texto é muito conhecido, a porção que eu vou tomar aqui é do verso 1 ao verso 3. Eu sei que boa parte dos irmãos aqui conhece essa passagem de cor. E eu vou ler aqui para os irmãos. Diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O Senhor Jesus está diante de um homem muito importante aqui, um homem proeminente dentro do judaísmo. Ele está diante de Nicodemos, um dos principais fariseus. E ele diz assim: que nós sabemos que tu és mestre. E sem dúvida nenhuma, receber esse elogio da parte de um homem tão importante, tu és um mestre, rabi, ele, inclusive, nós temos aqui a impressão muito clara que ele fala em nome dos 70 sábios lá do Sinédrio. Porque ele não fala eu sei, ele diz nós sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus. Então certamente a resposta que o Senhor dá a ele é uma resposta um tanto intrigante. Possivelmente qualquer um de nós ia dizer: é isso mesmo, vocês estão começando, o caminho de vocês está muito bom, já me reconhecendo como mestre, então temos uma caminhada aí pela frente. Mas o Senhor não diz isso para ele. Eu creio que o Senhor quer aqui mostrar para ele que há um caminho mais alto e mais elevado. E esse caminho não começa com o Senhor mesmo, digamos assim. Começa com o Senhor, sim, com uma obra no coração de Nicodemos. Uma obra, um milagre chamado o milagre do novo nascimento. E todo ser humano nessa terra, recentemente fiquei sabendo que são 8 bilhões habitantes na terra. Qualquer um desses, por melhor que ele possa ser, se ele não se encontrar com o Senhor, se ele não se render
ao que o Senhor está falando. Essas palavras que ainda reverberam para nós aqui. E receber esse novo nascimento, o nascimento do alto, o nascimento de Deus. Receber pela graça uma nova vida em Cristo. Qualquer um desses, por melhor que seja, como eu disse, passará a sua eternidade afastado do Senhor. O que por si só isso já é um inferno. Então a grande necessidade que o Senhor está colocando para ele é: Nicodemos, você precisa de uma nova vida. Você precisa me achar da maneira como eu devo ser achado. E qual é a maneira que o Senhor deseja ser achado? Então, aqui está a base, porque eu tenho compartilhado com os irmãos as evidências do novo nascimento. E aqui nós vemos que o Senhor fala que é necessário nascer de novo. Ele fala isso algumas vezes ali. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então o Senhor está mostrando para nós que há uma vida que Ele pode dar para nós, mas nós precisamos achá-lo da maneira adequada. Então essas evidências, são 7 evidências que depois João, lá na sua epístola, vai abrir para nós e nos mostrar que o novo nascido, ele, na sua vida, ele apresenta reações adequadas, uma fé adequada, uma confissão adequada. Não é simplesmente dizer, você nasceu de novo. A gente poderia até dizer que essas palavras são genéricas. É lógico que nós temos o Espírito Santo que interpreta ela para nós. Porque se eu disser simplesmente nascer de novo, para alguém que nunca ouviu essa palavra, para nós pode ser muito familiar, né? Não, eu sei que nascer de novo é uma obra de regeneração que Deus usou da sua misericórdia. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nasci de novo. Eu era do império das trevas, agora eu faço parte da família de Deus. Eu nasci de novo. Para nós isso está muito claro. Mas lá na sua epístola, João vai nos mostrar que o novo nascido, ele tem reações específicas. E as reações, amados, que nós poderíamos chamar de frutos, não é da maneira como nós muitas vezes dizemos que elas devem ser. Porque hoje nós vivemos um tipo de cristianismo que, não, eu penso que ser cristão é assim. Eu acho que da maneira como eu estou vivendo, né, eu até não acho que eu devo citar alguns pontos, ainda que eu poderia fazer isso, mas eu sei que isso pode de alguma maneira nos afetar. Então, que o Espírito Santo possa falar nos nossos corações de tal maneira que Ele nos mostre qual é o modo de reações a respeito do novo nascimento. Por exemplo, se você olhar à sua volta, você vai ver quantos irmãos estão aqui. Certamente foi o Espírito Santo que nos tem trazido nas nossas reuniões. É assim que Deus pensou, irmãos. Deus não pensou de uma maneira virtual. Deus não pensou no teu reunir de maneira solitária. Ele não pensou nisso. Ele pensou isso, o seu povo reunido para ouvir e para receber a palavra de Deus. Sermos edificados juntos na rocha que é Cristo. Então, em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo para Nicodemos, você precisa me achar de uma outra forma. E essa é uma das evidências que João, lá na sua epístola, vai nos mostrar. Mas antes eu quero ainda mostrar um outro texto para os meus irmãos, que está aqui mesmo. Se você voltar uma página só, e você pegar aqui no capítulo 1, do versículo 41, você vai ver que, vou pegar o versículo 40 também. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo que de João e o haviam seguido. Verso 41. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhes, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Sublinha essa palavra no teu coração. Encontrar a Cristo, encontrar o Messias, encontrar o ungido de Deus. Claro que ele é um mestre. O Senhor Jesus disse, em Mateus, no capítulo 13, ele disse, sim, eu sou o mestre, sou o Senhor e mestre. Vocês me dizem que eu sou mestre e Senhor. Eu, de fato, sou. Eu sou o Senhor e mestre. Mas aqui há como que um ponto alto na vida desses homens. Se você pegar o capítulo 1, você vai entender que eles estavam de fato, o coração deles aguardava o Messias. Ele disse, nós achamos o Messias. E é muito linda a passagem, porque daí eles vão se encontrar com o Senhor, né? E não é o tema, mas o Senhor, como que diz assim, ele chega para o Senhor e diz, Senhor, onde o Senhor mora? Algumas vezes, algumas pessoas vão dizer assim para você, onde você mora?
As pessoas vão dizer. Quem são os irmãos com quem vocês têm se reunido? Às vezes as pessoas falam, que igreja você é, não é? Em outras palavras, está dizendo assim, onde você mora? Aí o Senhor disse para eles, vinde e vede. Porque muitas vezes, com poucas palavras, não é possível. Aliás, para conhecermos esse Messias, nós precisaremos de fato, de muito tempo. Diria, muito mais tempo do que a gente imagina. De uma eternidade, talvez seja pouco, para começar a conhecer esse Senhor. Por isso que ele diz, vinde e vede, vamos andar juntos, vamos caminhar juntos. Irmãos, a quinta evidência do novo nascido, eu vou pedir para os irmãos abrirem então, em 1 João, primeira epístola de João, a quinta evidência está aqui no capítulo 5. E o capítulo 5 nos diz exatamente isso. Ele está dizendo para nós que o novo nascido, que aquele que nasceu de novo, aquele que nasceu do alto, ele tem uma característica, uma marca registrada no seu coração. Ele tem uma evidência muito clara da sua confissão. Ele tem uma maneira muito clara da sua fé. E aqui diz para nós, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Todo aquele que crê, em outras palavras poderíamos dizer, que Jesus é o Cristo, é nascido de novo, é nascido de Deus, é nascido do alto. Os irmãos, como eu já disse, são 7 evidências. Deixa eu mostrar para os meus irmãos, até a título de recapitulação, né? Você tem a primeira evidência, aqui no capítulo 2, versículo 29, diz assim, se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça. Então a primeira evidência de um novo nascido é aquele que pratica a justiça, é nascido dele. Segunda, capítulo 3, verso 9, qualquer que é nascido de Deus, qualquer que é nascido de Deus, qualquer que é nascido de novo, qualquer que é nascido do alto, não vive na prática do pecado. Terceira evidência está aqui no capítulo 4, versículo 7, nós temos 2 aqui. Ele diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer um que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. E a quinta, que nós acabamos de ler aqui, né, capítulo 5, verso 1, a segunda, versículo 4 do capítulo 5, porque todo o que é nascido de Deus, né, todo o que é nascido do alto, todo o que é nascido de novo, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a última evidência está aqui, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, sabemos, ele diz sabemos porque foi essa segunda evidência que já foi compartilhado, né? João só está dizendo, olha, nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, ou não vive na prática do pecado, como está lá no capítulo 2. E ele diz, mas o que de Deus é gerado, ou seja, o que de Deus é novo nascido, o que de Deus é nascido do alto, ele guarda-se a si mesmo, a minha versão diz, ele conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, irmãos, voltando aqui para o capítulo 5, né, o que o apóstolo está querendo mostrar para nós aqui, é que Jesus é verdadeiramente o Cristo. É isso. Né? Se nós saíssemos daqui com isso, você ia falar, entendi toda a mensagem, a quinta evidência que João quer mostrar para nós. E ele quer mostrar para nós também que é uma nova criatura, aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Cristo, e Jesus é o Filho de Deus. Porque os estudiosos, eles consideram que João está dando para nós 3 testes, em toda a sua epístola. Na sua primeira epístola, ele submete todo cristão a 3 testes, os quais, esse teste, ele identifica o verdadeiro cristão. E um dos testes, não nessa ordem, mas é o teste moral. É um teste. O primeiro teste que o cristão é submetido aqui nessa carta, que é uma vida de obediência e de uma vida em justiça. Isso está diretamente relacionado com as 2 primeiras evidências que nós já lemos aqui. Um outro teste,
o qual o cristão é submetido, que identifica o verdadeiro cristão, é o teste social. E isso está muito específico, muito explícito aqui na carta. Porque esse teste social vai nos levar ao amor uns para com os outros. Ele coloca sempre o amor ao Senhor e, por consequência, o amor uns para com os outros. Ou seja, o amor, então, é a marca de que o Senhor realmente está ali. O amor uns para com os outros é a marca de um verdadeiro cristão, identifica o verdadeiro cristão. E um outro teste, que está diretamente ligado com esse capítulo 5, que eu estou colocando aqui para os irmãos, é o teste teológico. E o teste teológico é o teste que vai nos mostrar, ou identificar o verdadeiro cristão, aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Agora, o que significa Jesus ser o Filho de Deus? É uma linguagem para que a gente possa compreender. Para que a gente possa compreender, digamos que, o ofício do Senhor. Irmãos, é a maneira, em outras palavras, como Deus se revela para nós. Deus, ele se revela para nós através do Espírito Santo também. Mas Deus também se revela para nós através do seu Filho. Então são maneiras como Deus pode dizer assim: eu quero mostrar como eu sou. Você vê que uma das marcas características aqui da epístola é a unção. Você vai ver essa palavra algumas vezes, a unção que dele recebestes. Né? Então é essa unção que acaba conduzindo você, é uma maneira que Deus vai se revelar para você. Aliás, a palavra Cristo significa o ungido, o Messias, o abençoado, o escolhido. Então Deus se revela para o homem através do seu Filho. Então nós não podemos ter o conceito, por exemplo, de 3 tronos. Um trono maior, um do meio e um trono um pouco menor. Não há esse conceito. Na verdade, o Senhor, ele começa a colocar para nós linguagens para que a gente possa de alguma maneira compreender essa linguagem celestial. É o que se chama de antropomorfismo. Ou seja, Deus passa a colocar uma linguagem para que a gente possa entender como Ele é. Exemplo, quando Deus disse assim, que Deus está assentado no mais alto e sublime trono. Qual que é o tamanho desse trono? Quem construiu esse trono? Na verdade, Deus está dizendo para nós assim, o lugar de preeminência é de Deus mesmo. O lugar de Cristo, quando diz que Cristo está assentado à destra de Deus, está dizendo, não, eu fico pensando um outro trono, então, do lado um pouco menor. Não, irmãos. O trono, o qual Cristo está assentado, é o mais alto trono desse universo. É que para a nossa compreensão, antropos, para que o homem possa entender, então, a maneira, o linguajar de Deus. Né? Como ele diz, os céus são o meu trono. E a terra é o estrado dos meus pés. Que número que Deus calça, né? Mas tudo isso é para que você possa entender. Deus está traduzindo para você. E Cristo, Ele é o Filho de Deus, para que você possa ver o próprio Deus. É a revelação do próprio Deus. Hebreus vai dizer para nós que Ele é o esplendor da glória de Deus. A expressão exata do ser de Deus. Os irmãos estão entendendo? Quando Jesus disse, quem vê a mim, vê aquele que me enviou. O que você entende com essas palavras? Ele disse também isso para Filipe, né? Há quanto tempo estou? Ô Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Como você me diz, mostra-nos o Pai. Aqui, no versículo 10 do capítulo 5, diz que quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem o testemunho de Deus. Porque, perdão, irmãos. Se recebemos, versículo 10, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. É isso. Cristo é o testemunho de Deus. E eu fiquei pensando, qual poderia ser o ponto de partida, o início para eu compartilhar. Fiquei pensando sobre isso. Porque, como disse para os irmãos, é um tema abrangente, está em toda a palavra de Deus. O Messias, a revelação do Messias, do ungido, do prometido de Deus.
E eu me lembrei, eu costumo muito fazer isso, os irmãos sabem, eu pego temas e vou colocando em arquivos específicos. E tem um tipo de estudo que é chamado estudo da cristologia. E eu me lembrei desse estudo. Então eu quero trazer um pouco para os irmãos a respeito dos conceitos da cristologia. E o que é cristologia? O nome já diz, né? Cristologia, o estudo de Cristo. E isso, irmãos, é o cerne da fé cristã. A cristologia é a doutrina da igreja acerca de Jesus como o Cristo. A cristologia é a doutrina do conhecimento da pessoa de Cristo. É o estudo da história da vida e da obra do Senhor. O que com isso sempre ocupa um lugar central nas Sagradas Escrituras. Então, com isso nós vemos que Cristo, ele é o Logos de Deus. Cristo, ele é a razão da hermenêutica de toda a palavra de Deus. Vou dar um exemplo para os irmãos. Segundo os estudiosos, a cada 20 versículos, aproximadamente, você encontra a pessoa do Senhor Jesus ali, direta ou indiretamente, de Gênesis até Apocalipse. O Antigo Testamento nos dá 333 profecias acerca de Cristo no Antigo Testamento. Os 66 livros, e eu estava muito tentado a fazer isso, mas aí vai demandar um pouco mais de tempo, mas todos os livros, os temas, a razão da hermenêutica bíblica em todos os livros da Bíblia aponta para Cristo. Por exemplo, Gênesis vai nos falar que Cristo é a semente da mulher, não é? Ele fala também que Cristo, ele é o princípio de todas as coisas. Já está no primeiro versículo da Bíblia. Êxodo fala de Cristo como nosso Cordeiro Pascal, ou nosso Libertador. Levítico, Cristo é a oferta como aroma suave diante de Deus. Avançando um pouco mais para Salmos, ele é a letra. Cristo é a inspiração de toda adoração. Cristo é a inspiração de toda a exaltação do Pai. O livro de Provérbios, Cristo é a sabedoria de Deus. O livro de Eclesiastes, ele é a excelência de todo o conhecimento. Avançando um pouco mais, Mateus, Cristo é o Rei. Marcos, Cristo é o servo sofredor. Em Lucas, ele é o homem perfeito. Em João, ele é o verbo de Deus. Cristo é o próprio Deus. Quando nós então vamos aqui para a carta de 1 João, qual é o tema da carta de 1 João? É Cristo. Cristo é a vida que foi manifestada. E quando nós vamos então lá para o final, lá para Apocalipse, nós vemos que Cristo, ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E ômega é a última letra do alfabeto grego. Cristo é o princípio e o fim de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa nos abrir realmente os olhos, irmãos, para que a gente possa avançar um pouco mais no conhecimento do Senhor. Irmãos, toda discussão cristológica, parte lá da resposta que o Senhor faz aquela pergunta para os seus discípulos. Lá em Mateus, no capítulo 16, não precisam abrir, eu sei que os irmãos conhecem. O Senhor estava andando ali com seus discípulos em Cesareia de Filipe. Então o Senhor faz ali uma pergunta para os seus discípulos. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então é aqui que parte, aqui é o ponto inicial para que a cristologia possa ser então interpretada. Para que então a cristologia possa ser dada como uma definição para nós. Então eles dizem lá, olha, eles dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é Jeremias, e outros dizem aí que o Senhor é algum desses profetas. Eles criam na reencarnação. Mas o Senhor chega no ponto específico. Ele faz essa entabulação. Aliás, se você pegar essa seção do capítulo 16, você vai ver que o Senhor faz 8 perguntas. E isso mostra, porque assim trabalhavam os mestres, os rabis, com perguntas. Né? Por isso que Nicodemos possivelmente olha para o Senhor e diz, Rabi, né? Mestre, ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não for com ele. Então ele reconhece nisso. Agora, essa pergunta que o Senhor está ali entabulando é para que os seus discípulos possam então responder. E vós, quem dizeis que eu sou? A questão para mim
não é o que o povo está dizendo a respeito de mim. Eu não me preocupo se eles estão blasfemando contra o meu nome. Vejo muitos cristãos que ficaram muito bravos e diz que a pandemia foi porque blasfemaram do nome do Senhor. Irmão, o Senhor não está preocupado com o que o mundo está dizendo a respeito dele. Então quer dizer que se os homens ímpios, os homens maus, falassem bem do Senhor, eles eram novas criaturas? Não eram. A nova criatura tem uma vida diante de Deus. Então para nós não importa o que eles estão dizendo. Para o Senhor importa o que você está dizendo. Então toda a base cristológica começa com esse princípio. E vocês, quem dizem que eu sou? Qual é o teu conceito ao meu respeito? Irmãos, não tem como nós compartilharmos isso e aumentarmos e avançarmos tanto. Nós precisaremos de uma eternidade. O Senhor nos promete essa eternidade. O Senhor promete para toda nova criatura que nós vamos poder prosseguir e conhecer ao Senhor, avançando no conhecimento dEle. Como nós vimos, a quarta evidência, a evidência daquele que é nascido de Deus, ele conhece a Deus. Ou seja, em outras palavras, ele tem relacionamento com Deus. Ele se relaciona intimamente com Deus. Então esse é o tema, irmãos, que está em cada página das Escrituras. O Logos é a razão da hermenêutica bíblica. Então falar do Senhor Jesus, falar de Jesus como Cristo, é falar de um tema eterno. Portanto, eu vou abordar aqui com os meus irmãos algumas partes de um todo. E se você viu aqui, nós vimos que essa primeira evidência do capítulo 5 diz que todo aquele que crê. Essa expressão crê, ela é uma palavra sinônima de fé. Então ele está dizendo assim, todo aquele que tem fé que Jesus é o Cristo. É sinônima também de confiar. Ou seja, todo aquele que coloca uma confiança que Jesus é o Cristo. Todo aquele que está convicto. Essa é a expressão. A expressão do Antigo Testamento relativo a crer é a palavra do hebraico, né? Aman. Muito parecida com a palavra amém. Ou seja, assim seja. Assim é. É como nós acabamos de cantar. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és ungido de Deus. Tu és aquele que se esvaziou. Tu és aquele que abriu mão de toda a sua glória. É isso que essa pequena expressão está querendo mostrar para nós. Que Jesus é o Cristo, que é aquele que eu posso depositar toda a minha confiança. E essa palavra, né, no caso aqui é pistou, né, a palavra fé, pistes, pisteu, é um sinônimo dela, confiança também. Mas essa palavra, ela vem da etimologia da palavra lealdade. Você vê todo aquele que crê, todo aquele que tem uma lealdade. Ela vem da etimologia da palavra fidelidade. É a mesma etimologia da palavra confiabilidade. Todo aquele que crê. Só que tem um detalhe, irmãos. Essas características são características de Deus. Fidelidade, confiabilidade. Todas essas são características do nosso Deus. Então, sem a vida do nosso Deus mesmo, como nós podemos dizer que nós cremos? Então, é sempre um clamor para que o Senhor sempre aqueça o nosso coração para que a gente possa ser todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, que Jesus é ungido. Essa palavra Christos, né? do grego, o Messias, o Filho de Deus. Essa palavra Cristo no Novo Testamento aparece mais de 500 vezes. Só aqui vocês veem que é a razão da hermenêutica do Novo Testamento. No Antigo Testamento era uma outra palavra, Meshiach, que significa aquele que é abençoado, aquele que é ungido. E essa palavra Christos, ela aparece 10 vezes aqui na primeira carta de João. Quando nós vimos lá, irmãos, que André, ele leva Pedro para conhecer o Senhor, que ele disse assim, achamos o Messias. Na história, dentro desses arquivos que eu encontrei sobre cristologia, eu achei um recorte muito interessante, que lá dizia que na história, pelo menos na época que foi escrito, pelo menos 40 homens, com alegações razoáveis, se apresentaram dizendo que eles eram também o Messias.
pelo menos 40, que dizia assim, nossa, realmente esse tinha grandes características de ser ele o Cristo e não ser Jesus. Irmãos, no Antigo Testamento, existem cerca de 6 profecias especificamente messiânicas, de grande peso, né, de grande vulto. E dessas 6 profecias são 270 ramificações, a quais todas elas só se cumpriram em uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Desde o seu nome, até mesmo o seu endereço, desde o seu nascimento, são detalhes que distinguem o Senhor dos outros 5 bilhões de habitantes nessa terra. Quando isso aqui foi escrito, tinha 5 bilhões, né? Agora nós já estamos com 8 bilhões. Então, é isso que ele dizia. Somente ele poderia cumprir cabalmente diante e perante todos os demais habitantes dessa terra, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é possível se encontrar fatos que são cumprimento dessas profecias e suas 270 ramificações. E aí o autor está dizendo aqui que, aliás, já faz alguns anos eu ouvi que isso aqui ainda estava vigente, que se alguém conseguisse apresentar uma pessoa, pelo menos uma pessoa, só uma, que não fosse Cristo, claro, e que cumprisse pelo menos a metade das características do Cristo que dizia no Antigo Testamento, essa pessoa ganharia $1.000. Naquela época era bastante dinheiro. Então qualquer um que apresentasse, falasse, esse aqui ele cumpre 50% das características de Cristo, e provasse, então ele ganharia os $1.000. Mas jamais ninguém conseguiu apresentar nenhum outro. São 845 afirmações proféticas de mais de dúzias de diferentes profetas, referentes somente ao nascimento de Cristo, a vida e a morte de Cristo. Mais de 800 menções, mais de 800 afirmações proféticas, de mais de uma dúzia de profetas, falando a respeito de detalhes específicos de Cristo. Então todas as previsões cumpriram-se literalmente, apesar de algumas terem sido feitas mais de 1000 anos antes do nascimento de Cristo, cumpriram-se cabalmente na pessoa do Senhor Jesus. A carta, então, João, ele está se debruçando justamente para mostrar isso para nós, que Jesus é o Cristo. E ele nos mostra aqui, irmãos, aspectos de confissão e de fé, daqueles que verdadeiramente encontraram o Messias. Eu pensei, como eu disse para os irmãos, tem 10 menções da expressão Christos, só aqui nessa carta. Eu peguei 5 delas, as outras 5 praticamente são sinônimas, e eu quero assim, de maneira muito rápida, vou mostrar 5 para vocês. 5 formas, 5 aspectos da confissão de todo aquele que de fato encontraram o Messias. E o primeiro aspecto, que você reconhece no teu coração, está no capítulo 1. Capítulo 1, eu quero que você veja, e do versículo 1 ao versículo 3, ele diz o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. E o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. O que ele está dizendo para nós aqui, irmãos, basicamente 2 coisas: a pré-existência de Cristo, e a segunda coisa, que a nossa comunhão é eterna. E nós fomos, como diz Coríntios capítulo 1, verso 9, que fiel é Deus, pelo qual nos chamou para uma comunhão. Então nós somos chamados para essa comunhão eterna. Então, primeiro, a pré-existência de Cristo. Segundo, chamados para essa comunhão eterna de Cristo. Foi como o Senhor Jesus mesmo disse lá aos judeus. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, é para uma comunhão eterna que nós fomos chamados. Para a comunhão que já existia antes que o tempo fosse tempo. Antes que Deus abrisse um parênteses na eternidade. Já havia
a Trindade. Já havia lá uma comunhão santa e eterna entre Pai, Filho e Espírito Santo. E ele está dizendo para nós que nós fomos chamados para essa comunhão. Nós fomos chamados para andar com o Espírito Santo. Fomos chamados para estar com o Pai, com o seu Filho. Então ele veio como Filho de Deus, para que nós nos tornássemos filhos de Deus também. E ele veio para que nós também pudéssemos gozar dessa comunhão. O segundo ponto, o segundo aspecto de confissão de fé que eu quero mostrar para os irmãos, está aqui mesmo no capítulo 1, versículo 7. Ele diz assim: mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele está dizendo assim para nós: olha, não pequem, vivam uma vida santa, vivam uma vida piedosa, não pequem. Mas, se você pecar, o sangue de Jesus, ele te purifica de todo o pecado. O problema não é o que você fez ou pensou, o problema é não recorrer ao sangue de Cristo, que esse tempo de verbo purifica, ele está num tempo presente contínuo. Não é nem purificou, nem só purifica no presente, nem purificará somente, mas é uma purificação eterna. O sangue de Jesus, ele nos lava, ele nos limpa, ele nos purifica de todo pecado. Isso aqui, irmãos, é uma referência explícita da obra de Cristo na cruz, da redenção eterna, da morte de Cristo. Então, dessa maneira, da encarnação. E aqui nós já temos 2 pontos que nós podemos abrir a respeito de Cristo. 2 aspectos, 2 pontos que nós podemos concluir com toda a segurança só a partir desses 2 versículos. Jesus é 100% homem e Jesus é 100% Deus. Em si mesmo há algo que se chama a natureza divina e a natureza humana. O terceiro aspecto, irmãos, o terceiro ponto, capítulo 2, o versículo 1, diz assim: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos advogado para com o Pai. Qual é o nome? Jesus Cristo, o justo. Então é isso. Nós temos advogado, Jesus Cristo, o justo. Então aqui nós vemos também essa, digamos assim, como que uma necessidade das 2 naturezas do Senhor, poderíamos dizer assim, porque se Cristo continuasse sendo eternamente Deus e não se tornasse homem, ele continuaria sendo eternamente Deus. Mas se o sacrifício dele fosse somente enquanto Deus, esse sacrifício não alcançaria os humanos pecadores. Então, por esse motivo, o Verbo se fez carne e habita no nosso meio. A palavra habita ali, nós sabemos, ele tabernaculou conosco, ele faz morada conosco. E então, nós podemos então ter a nossa salvação alcançada. Só que não foi só um homem que fez a salvação. Para que a salvação não fosse somente temporal, como eram repetidas os rituais de purificação e no Antigo Testamento. Mas esse homem que morreu era Deus também. Então, por isso, a nossa salvação, ela foi adquirida, alcançada por alguém que também era homem, mas que também era Deus. Então, por isso, as 2 naturezas de Cristo. Deixa eu mostrar para os meus irmãos aqui o 4º aspecto, então. Eu quero mostrar 5 rapidamente. E esse aqui é um aspecto negativo. Está aqui no capítulo 2 mesmo, no versículo 22. Ele diz que quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e nega o Filho. Então eu creio que fica muito claro para nós que negar a Cristo é obra do anticristo. E de muitas maneiras, irmãos, eu creio que Cristo pode ser negado e não necessariamente precisa ser um ateu. Não necessariamente. Não necessariamente precisa ser um pecador contumaz. Não necessariamente. Muitas vezes a coisa é tão sutil que as pregações, Cristo está como nós vemos lá naquela cena de Laodiceia, a porta, batendo na porta, desejoso para entrar. Onde Cristo não é o tema, onde Cristo não é o assunto principal, onde as divagações ficam sendo se a minha fé é reformada,
essa minha fé é tradicional. Se Cristo não for o centro, nada disso tem valor algum. Se a minha mensagem é expositiva, textual, se a minha mensagem é temática, se Cristo não for o centro, irmãos, qual é o valor de tudo isso? É isso que ele está dizendo aqui. É um mentiroso que nega o Pai e nega o seu Filho. E o quinto aspecto vem agora para nós num tom de mandamento, capítulo 3, verso 23. Diz assim: o seu mandamento é este. O seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e amemo-nos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Então, qual é o mandamento do Senhor aqui para nós? É crer que Jesus é o Cristo. Crer que Jesus é o Filho de Deus, é o ungido, é o abençoado de Deus, é aquele que sempre foi Deus, por toda a eternidade, mas também se tornou 100% homem. Então, irmãos, nós vimos aqui que esses 3 testes teológicos, um deles aqui, é crer que Jesus é o Filho de Deus. E veja como o João aqui está insistindo com esse assunto. Vocês perceberam? Todas as vezes, as menções que eu fiz de 5 vezes de Cristo aqui, ele está insistindo nesse tópico, nessa questão, nesse teste teológico, de mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Por que isso? Porque João, o propósito e o objetivo dele, contextualizado com essa época, era refutar um ensino dos gnósticos. Era o objetivo dele. E quem são os gnósticos? Para quem é que João estava indiretamente ele colocando essas bases para que os seus leitores pudessem então entender? O gnosticismo é uma seita herética. Ela estava já presente no primeiro século. Ela designa um conjunto de crenças de natureza filosófica e de natureza religiosa. Um conjunto de crenças. Dentre outros ensinos, e claro, ensinos heréticos, né, desse gnosticismo, eles não criam que Jesus o Cristo poderia ter 2 naturezas. Eles não criam nisso. Eles não viam nenhum tipo de possibilidade de que um homem pudesse ser Deus e pudesse ser homem e ao mesmo tempo Deus. Porque para eles, toda a matéria estava contaminada. Então para eles era impossível que alguém dentro de um estado material aqui neste mundo pudesse também rogar para si um título de deidade. E então eles negavam de maneira explícita as verdades e as revelações bíblicas a respeito da encarnação. Eles criam sim em Jesus de Nazaré. Eles criam no batismo, mas eles criam que Jesus ali foi possuído por um Espírito Cristo. É como se ali houvesse como que algo mágico que tomou então a Jesus, mas ele não era Deus, mas ele foi tomado por o que eles chamam de um aeon, né, que é algo que se tornaria para sempre, se tornaria infinito. Então o autor, irmãos, ele quer aqui de maneira indireta mesmo, em todos os pontos que ele vai abordar para nós sobre Cristo, ele vai refutar então, ele vai combater os argumentos que foram postulados por essa seita maligna. Então para João, o verbo de Deus, o Logos de Deus, que havia se encarnado genuinamente, para João, e ele mostra isso para nós, ele se revelava então com essas 2 naturezas. Cristo era homem e Cristo também era Deus. Era como se ele estivesse explicando para nós que havia uma fusão de personalidades, divina e de personalidades humanas. E sem que uma, evidentemente, pudesse eliminar a outra. Vamos ver um pouco mais. Capítulo 4. Veja comigo aqui no versículo 3. Que todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Passa a fazer mais sentido para nós? Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo, Jesus ungido, Jesus o Messias, Jesus o prometido, Jesus o abençoado, se não confessa que ele veio em carne, não é de Deus. É uma doutrina espúria. Rejeite. Aí ele diz: mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Cristo passa a ser no máximo aí um acessório, um complemento.
Cristo passa a ser no máximo um nome que eu posso utilizar para que as multidões possam me seguir. Infelizmente, é isso que eles têm feito com o nome de Cristo. Veja um outro versículo, irmãos. Bom, vocês viram que aqui falou do Espírito Santo, né? Nisto conheceis, versículo 2. Nisto conheceis o Espírito de Deus, que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aqui é o Espírito Santo. Espírito de Deus é o Espírito Santo de Deus. Capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então quem é que testifica que ele veio por água? Aqui está falando para nós do mistério da encarnação. É simplesmente o mistério da encarnação. Eu sei que alguns aqui querem colocar, não, isso aqui é o batismo de Cristo. Irmãos, não tem contexto nenhum para afirmar que a água aqui é o batismo de Cristo. E muito menos para afirmar que aqui a água é o nosso batismo. Aqui está falando do nascimento natural de Cristo. Ele veio por água e veio por sangue. Também não está falando da mesa, né? A água e o sangue, falando da mesa, da ceia do Senhor. Não fala disso. Aqui está falando que o mistério da encarnação. Simplesmente isso. Por isso que ele começa o capítulo 5 dizendo que todo aquele que Jesus é o Cristo, é o Messias. Então ele vai trazendo para nós os seus argumentos. E vai falar do seu nascimento natural. E Cristo como sendo Deus. E uma coisa absolutamente elimina a outra. A nossa mente, muitas vezes, ela é muito dogmática, cartesiana, gosta de fazer todas as coisas separadas, né? Sistemática. Mas uma verdade não exclui a outra. E nós vamos ver isso, irmãos. Eu vou só citar os exemplos, eu nem vou citar os textos bíblicos. Posso até citar o texto, mas a gente não vai nem precisar abrir. Porque os irmãos conhecem que uma verdade do fato de Cristo ser homem e Cristo ser Deus não vai excluir, uma verdade não exclui a outra. Um conceito não vai eliminar o outro. É um mistério de fé. E nós podemos nos render a isso. Falar, Senhor, isso é um mistério. Então revela isso mais para mim, para que eu possa compreender mais. Jesus totalmente homem, Jesus totalmente Deus. Então deixe-me falar um pouco dessa divindade e dessa humanidade de Cristo. A humanidade de Jesus, homem, a encarnação, a encarnação especificamente, Cristo como homem, ela está presente, porque são 4 fatos da cristologia. Quando você vai estudar a cristologia, ela vai apresentar para você 4 fatos. Um desses fatos é a própria crucificação do Senhor. E o outro fato é a ressurreição do Senhor. E o outro fato é a ascensão de Cristo. Um tema que é muito pouco explorado também. Mas o primeiro fato é a encarnação. Então, a cristologia está envolvida em encarnação, crucificação, ressurreição e ascensão. Hebreus, lá no capítulo 10, no verso 5, diz assim: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Então, o nosso Senhor, ele era totalmente homem. E dentro desse corpo totalmente humano, ele também tinha necessidades humanas. Ele também estava limitado na sua humanidade como um ser humano. Ele se cansava também. Ele, para sair de um percurso como o outro, ainda que ele podia fazer diferente, mas ele ia caminhando. Jesus tinha sede. Lembra de João no capítulo 4? Mas estava cansado. E chega para a mulher samaritana e disse: dá-me de beber. O Senhor, ele, dentro da sua humanidade, possuindo um corpo, uma alma e um espírito, ele também chorava. Ele também tinha suas emoções acerca das situações específicas. Ele também ficava indignado. Ele se indignava. Lembra lá em João mesmo, no capítulo 1, que eles estavam ali mercadejando na festa da Páscoa, vendendo ali aqueles animais para o sacrifício. E ele fica então indignado com tudo aquilo. E pega um chicote, né, uma zorrague, e começa a destruir aquelas mesas ali dos
dos vendedores, dos cambistas ali. Aí João explica para nós que a profecia se cumpria nele, porque o zelo pela sua casa consumia o Senhor por dentro. E ele não conseguia ver que estavam fazendo negócios dos filhos de Deus, daqueles que tinham coração para o Senhor. Então ele era esse. Chorava, cansava, tinha sede, estava indignado. Amor e compaixão pelos outros. E isso é maravilhoso, irmãos, porque o autor aos Hebreus vai dizer para nós que nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas também, porque ele em tudo foi tentado à nossa semelhança. Um detalhe, né? Qual é o detalhe? Sem pecado, porém sem pecado. E a natureza divina de Deus, como isso se expressava na vida do Senhor? Primeiro eu quero lembrar os meus irmãos de um texto que está lá em Colossenses, capítulo 2, no versículo 9, nem precisa abrir, que diz que nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele é esse verbo encarnado, pré-existente, ele era Deus. João, chamado o prólogo de João, do Evangelho, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o verbo. E há doutrinas que combatem a divindade de Cristo. E a gente tem textos tão claros para isso. Diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Então ele veio como Deus. Ele veio na unção de Deus, representando aqui na sua personificação do próprio Deus. Então, Jesus Cristo é o único que apresentou sinais e credenciais de que ele era um Cristo. E aqui está um outro tópico também da cristologia. Porque, irmãos, naquela época, naquela ocasião, quando Cristo veio em carne, os judeus, os eruditos, o próprio Nicodemos, eles sabiam que o Cristo viria com 4 sinais, basicamente. Quando eles vissem um homem fazendo aquelas 4 coisas, eles tinham que saber, o Messias veio. O prometido lá do Antigo Testamento veio. Quais eram essas 4 coisas? Quais eram esses sinais básicos que o Messias deveria apresentar? A primeira coisa que o Messias deveria apresentar era curar um cego de nascença. Isso já estava lá atrás profetizado. Quando eles vissem um homem curando um cego de nascença, eles tinham que saber, estamos diante de Cristo. O segundo ponto seria a cura de um leproso, porque a lepra, os irmãos sabem que é a figura do pecado. Então, é essa credencial. Então, ou seja, ele apresentaria essas credenciais. Ele curaria um cego de nascença, ele curaria um leproso, ele também curaria surdo e mudo. E o quarto aspecto, quando eles vissem alguém fazendo isso, e quando você lê João no capítulo 11, você vê isso de maneira muito clara. O que aconteceu em João no capítulo 11? Ressurreição de Lázaro. Então, quando eles vissem que um homem ressuscitou um morto, em especial de 4 dias, e o Senhor esperou 4 dias para ressuscitá-lo. Os discípulos estavam lá apressados, porque eles sabiam que o amigo de Jesus, aquele a quem Jesus amava, estava doente. E Jesus falou, espera, fica tranquilo. Havia uma lenda entre creio que uma parte dos judeus, que se uma pessoa voltasse depois de 3 dias, 2 dias, ressuscitasse novamente, ele podia não ter morrido de verdade. Então Jesus espera 4 dias. E então ele ressuscita Lázaro. Ele apresenta de maneira total, cabal, completa, as suas credenciais, mostrando que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Outra autoridade de Cristo era a autoridade para perdoar pecados. E não é interessante porque certa vez o Senhor se encontrou, ou melhor, foi levado para o Senhor um paralítico. Vocês lembram dessa passagem? Então a Bíblia diz que Jesus vendo a fé deles, Jesus vendo a fé dos amigos dele,
né? Ele disse para o paralítico: perdoados estão os teus pecados. Então Jesus tinha poder para perdoar pecados. Mas o que eu acho lindo nessa passagem, fazendo um parênteses aqui, é aquele paralítico, ele estava andando com as pessoas certas. Aquele paralítico estava andando com pessoas que tinham fé em Jesus. Tinham fé que Jesus era o Cristo, que tinha poder para perdoar. Então, especial para nós jovens, né? Com quem nós estamos andando. Porque não é tão difícil nós tomarmos as decisões e pensar que com quem eu estou andando está me aproximando ou me afastando de Deus. Irmãos, nós temos uma carne, e maldito é o homem que confia na sua carne. A nossa carne vai se afastar de Cristo, naturalmente, né? Nosso irmão Thomas já compartilhou, ficou muito gravado para mim já há muitos anos. Fica aí, ele deu lá um tempo, 1 mês sem vir na reunião, fica aí 1 mês, fica aí 1 mês sem ler a palavra de Deus, mais ou menos esse número que eu me lembro, que ele ficou muito gravado para mim, muito forte no meu coração. Porque o homem que confia na sua própria carne, não, irmãos, a maneira minha de ser cristão é essa, né? Mudou bastante agora. Hoje a minha maneira é diferente desse negócio de reunir, porque reunir, tem que ir lá, tem que estar no horário, né? E outra, você sabia que na internet tem palavra muito melhor da que está sendo pregada ali? Nossa! E outra coisa, eu escolho o tema que eu quero. Eu coloco o tema, coloco o pregador, filtrou. Irmãos, quando tiver perseguição, eu quero ver quem você vai procurar. Eu quero ver quem são os seus companheiros na hora da dificuldade. Eu quero ver se esses irmãos vão socorrer você, vão te mandar um WhatsApp, talvez. Então, irmãos, nós não podemos brincar com a comunhão, porque Jesus nunca brincou com a comunhão. Aliás, Ele nos chamou para uma eterna comunhão. E aí, o Senhor olha para o paralítico e diz: perdoados estão os seus pecados. Não era isso que Ele queria, né? Mas Ele tem poder para perdoar pecados. Então Jesus fala assim: o que é mais fácil para você? Dizer que perdoados estão os seus pecados ou dizer levanta-te e anda? Né? Então, para eles, o mais difícil é dizer levanta-te e anda. Ele falou: então, levanta-te e anda. Porque para Ele custou muito caro perdoar pecados. Para Ele custou muito caro nós estarmos aqui essa noite. Para Ele custou toda a sua vida dizer que você é um santo. Dizer que você, sede santos como eu sou santo. Dizer para que você ande no mesmo caminho que eu andei, trilhe no mesmo caminho que eu trilhei. Custou caro para Ele. E algo lindo também a respeito do Senhor, além de poder para perdoar pecados, além de apresentar credenciais básicas de que Ele era Deus, era mostrar a sua soberania sobre a criação. Ou vocês acham, irmãos, que Ele andou sobre as águas de que maneira? Por quê? Um homem pode andar sobre as águas? Ele não só podia, mas ele podia também mandar o outro andar sobre as águas. E foi isso que aconteceu com Pedro. Isso mostra, quando ele manda se aquietar o vento, tempestades, isso mostra que Ele é soberano sobre a criação. Ele mostra que Ele é soberano, que lá no princípio, né, a primeira palavra, né, a segunda palavra lá de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele estava lá. Jesus, o Cristo, estava lá. Ele é o princípio da criação de Deus. Logo, Ele é soberano sobre toda a criação. E é por isso que Ele pode dizer isso. Por isso que Ele pode repreender o mar, o vento. Ele pode repreender as tempestades. Ele é soberano sobre a criação. Outro ponto também que nós temos que considerar, o fato de Jesus, o Cristo, é que Ele jamais repreendeu alguém que o adorou. Isso pode parecer estranho para nós. Hoje pela manhã aqui nós tivemos um tempo maravilhoso de adoração a Jesus. Maravilhoso, irmãos. Aliás, Deus está procurando adoradores. E eu tenho tido cada vez mais certeza que o motivo da nossa tristeza, ansiedades, síndrome, é porque nós perdemos o nosso chamado. Deus procura adoradores. Não é porque Ele é egocêntrico, mas porque Ele é digno de adoração. E porque nós somos chamados para a comunhão com Ele. E quando nós nos desviamos do propósito que Ele nos chamou para a comunhão, se não tiver tristeza, me dá receita, irmãos. Porque não é fácil estar aqui no horário, não é fácil estar aqui e cumprimentar os irmãos, não é fácil estar aqui todos os domingos,
né? Não, irmãos. É um preço que a gente tem que pagar. Eu falo para os irmãos que a maioria dos domingos que eu estou aqui, posso falar por mim, né? É com muita alegria no coração. Eu sei que eu vou receber aqui coisas que nenhum lugar do mundo pode me dar, mas tem dia que eu tenho que colocar o dedo na minha cara no espelho e falar, vamos para a reunião? Tem um preço que tem que ser pago. Ou vocês acham que o mundo está indo de mal a pior, perdido? Eles não têm encontrado esse Jesus que é digno de ser adorado. Ele nunca repreendeu alguém que o adorou. Quando tem aquela tempestade, Jesus vem andando sobre as águas, os irmãos se lembram? Então ele diz para Pedro, Pedro, venha também sobre as águas, e Pedro foi, né? Os irmãos conhecem ali a cena. É interessante que quando Jesus entra no barco, sabe o que os discípulos fazem? Adoram a ele. Os discípulos adoram. Os discípulos se prostram diante de Jesus e dizendo para ele, o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos mesmo. Nós estamos vendo com os nossos próprios olhos. Irmãos, João, ele deu uma confusão lá em Apocalipse no capítulo 19, diz que ele se prostrou diante de um anjo. O anjo falou, não me adore, eu não sou digno de adoração. Né? Não faças isso, disse o anjo, eu sou um conservo teu, né? E dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus, ele diz. Agora o Senhor, ele sempre viu na expressão de adoração para ele algo extremamente genuíno. E é por isso que muitas vezes a nossa vida está vazia. Porque adorar a Deus, quando o meu pedidinho é atendido, talvez seja mais fácil. Mas adorar a Deus a despeito, irmãos, das circunstâncias, e sair com alegria no coração, porque é claro que é um paradoxo. No sentido você tem a reverência, né? Nosso irmão Borges falou isso de manhã. No sentido, no lado você tem a reverência, mas no outro lado você tem uma alegria total. Você olha e você fala, eu sou um pecador. Por que Jesus me perdoou? Então eu o adoro, porque Ele é o único digno de adoração. Irmãos, Hebreus vai dizer, os anjos de Deus o adoram, a respeito do Senhor Jesus. Quando o cego de nascença, de João no capítulo 9, foi curado, e aí tem todo aquele desenrolar ali do capítulo 9, e no final, a palavra de Deus diz que aquele cego o adorou. É como se ele se prostrasse ao chão e beijasse a mão de Jesus. Ou você também não era cego para as coisas celestiais? Ou você, algum tempo da sua vida, achou que Jesus era um bom homem, muito bom homem, filósofo? Ou você, um tempo da sua vida, achou que Jesus... Não, ele falou coisas que não tinha lógica, né? Ele falou coisas que nunca ninguém tinha dito antes. Então, realmente, ele é diferenciado. Irmãos, ele nos abriu os olhos de uma cegueira eterna e espiritual. Assim como aquele cego, nós devemos nos prostrar em adoração ao Senhor. Então, o Senhor jamais repreendeu nenhum daqueles que o adorou. Desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento. Aproximadamente, a gente vê Jesus na manjedoura, né? E os magos em volta ali, não é aquela cena. Jesus já tinha aproximadamente 2 anos de idade, quando os reis magos conseguiram encontrá-lo, aproximadamente 2 anos, porque começou ali a perseguição de Herodes para a matança dos meninos de Belém, e isso inclusive estava profetizado também, que isso iria acontecer. E o que aqueles magos fizeram? Quando encontraram o menino? O adoraram. O adorou, né? Todos eles o adoraram. Encontramos o menino, achamos o menino. Diz lá o texto de Mateus, e entraram na casa, e acharam o menino, e se prostraram diante de um menino. E vocês se lembram, irmãos, falando ainda a respeito desse Cristo, quais foram os presentes que os reis magos deram a ele? Vocês se lembram? Ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. E o que isso fala para nós? O ouro, né? Você aqui repetitivo, sei para muitos irmãos, mas o ouro, quando eles deram ouro para Jesus, estava dizendo assim, esse é o rei. Ele é o rei do universo. Em outras palavras, é como nós cantamos, né? É a raiz de Davi, porque ele é o rei da raiz, da descendência de Davi. É claro, irmãos, é claro, a consumação máxima
será exercida na volta dele, quando ele então vai requerer todos os reinos dessa terra para si. Os reinos desse mundo nada são e nada serão. A gente sabe que há muita coisa acontecendo no campo político, em especial do Brasil hoje. Muitas questões políticas. Se o presidente que foi eleito vai assumir, se vão implantar um artigo do militarismo, o que vai acontecer? Irmãos, o que vai acontecer é que nós vamos continuar prostrados diante desse que é o rei. Desse que tem a natureza de rei, desse que é descendente de Davi, desse que é a raiz de Davi. Nós não poderemos jamais nos perder nisso ou naquilo, rebaixar o nosso chamado. Qual foi o segundo presente que ele recebeu? Não foi o incenso? Isso fala de Cristo como profeta. Já no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 18, verso 15, diz que o Senhor, o teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Então a última palavra, em outras palavras aqui, é a palavra do Senhor Jesus. Ele tem a última palavra. Hebreus no capítulo 1, para expressar as verdades através da palavra. E se você se lembrar bem, irmãos, Deus se fez pessoa aqui nessa terra, através de um homem, através do seu filho. E o seu filho era um pregador da palavra. Ele era um profeta. Ele está pregando para nós aqui essa noite. Ele está falando para nós. Nós estamos vendo aqui as palavras de vida eterna. Estamos aqui tomando coisas que o Espírito Santo está revelando no nosso coração esta noite. O Espírito Santo, porque Cristo é esse profeta. E a mirra fala de Cristo como sacerdote. Há outros aspectos ali para embalsamar, né? Estavam dando um presente já para embalsamar mortos, mas não é esse ponto específico que eu quero entrar. Mas a mirra fala de Cristo como sacerdote. Então ele era rei, profeta e sacerdote. Então o sacerdote era aquele que fazia a ponte, né, digamos assim, entre os homens e Deus. Ele era o representante da humanidade diante de Deus. E ele era esse profeta, né, que falava também da parte de Deus. E como sacerdote, ele era a oferta e era também o ofertante. Então, esses são os três ofícios de Cristo representados pelos presentes ali que ele recebeu dos reis magos. Veja comigo mais um texto, irmãos, capítulo 4. Sei que vocês estão abertos aí. Capítulo 4, versículo 15. Nós já estamos encerrando, tá? Estamos indo para a conclusão. Capítulo 4, verso 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Há uma diferença entre declaração. Declaração é aquilo que eu faço com a minha boca. Isso é precioso. E a confissão é aquilo que sai do meu coração. Por isso que ele diz que aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Confessar. Se com a tua boca confessares e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Hebreus capítulo 1, lá no versículo 7, vai dizer que acerca do Filho, ele diz: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Veja comigo ainda um versículo 20 do capítulo 5. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmãos, esses aspectos é que então estavam necessários para que Nicodemos, conforme nós vimos no início, ele pudesse tocar a Cristo de uma maneira mais profunda. Além de mestre, e o Senhor disse: eu sou mesmo Senhor e mestre, mas ele precisaria entrar em algo mais profundo, com uma pergunta que o Senhor fez para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então você vai descobrir com a própria resposta de Pedro algumas coisas. A primeira delas é que é pelo Espírito Santo que nós podemos confessar a Cristo.
Porque o Senhor Jesus disse assim para Pedro: não foi carne e sangue que te revelou. Né? Ele diz: tu és. É interessante que essa resposta de Pedro no original, ela tem uma outra conotação. Ela tem sempre artigo definido. Porque nós lemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Mas o seu original, a expressão seria mais adequada assim: tu és o Cristo, o Filho, o Deus vivo. Essa seria a expressão mais exata ali para a resposta de Pedro. Então, Jesus responde para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te o revelaram. Então eu queria deixar vocês com esses 2 pontos. O primeiro, não é carne e sangue que revela, mas é o Espírito Santo. E o outro ponto, somente é feliz nessa terra aquele que conhece Jesus como Cristo. Como eu posso dizer isso? Porque Jesus disse isso para Pedro. Essa palavra bem-aventurado, porque ele disse bem-aventurado, é capítulo 16 de Mateus, verso 17. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Sabe, essa palavra bem-aventurado, ela representa uma felicidade integral, uma inteira felicidade, uma total felicidade. É a mesma palavra lá das bem-aventuranças de Mateus, no capítulo 5. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os mansos. Esses são os mais do que felizes. Então, quando Jesus disse para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, ele está dizendo para cada um de nós, do menor ao maior aqui: você pode alcançar a melhor profissão que mais paga bem nessa terra. Você só vai ser o mais bem-aventurado e mais feliz quando reconhece que Jesus é o Cristo, o Filho, o Deus vivo. E isto é obra do Espírito Santo em nossas vidas. O último versículo, né, do capítulo 5 diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Isso aí nós vamos numa outra oportunidade, não é, Davi? O último versículo. Porque quando nós não consideramos Cristo como o nosso Deus, ídolos entrarão no nosso coração. Quando a plenitude de Cristo não invadir, outras coisas vão invadir o nosso coração, certamente. Então considera a Cristo. E aí ele termina: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Retenhamos firmes, como diz Hebreus, a nossa confissão. Retenhamos firmes. Qual confissão? Cristo. Tu és o Cristo, o Filho, o Deus vivo. Amém. Obrigado, amado Pai. Obrigado, Senhor. Por se revelar a nós através do seu Filho, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos bendizer o teu nome nessa noite. O Senhor foi tão misericordioso para conosco. O Senhor podia continuar aí no seu trono de glória, Senhor, e continuaria sendo Deus. Mas o Senhor, de uma maneira impressionante, por causa do seu grande amor com que nos amou, diz a tua palavra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque pelo Espírito Santo nós vimos a tua glória, a glória como do unigênito do Pai. Nós te bendizemos nessa noite, Senhor. Nós te bendizemos. Tu és o Rei do universo. Tu és o leão de Judá. Tu és a raiz de Davi. Tu és a razão de toda a existência, Senhor. Toda a razão, Senhor. Todos os seres se prostram diante do Senhor. Nós nos prostramos nessa noite diante do Senhor. Corações prostrados diante do Senhor. Para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Graça e paz.